Esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Nesse vídeo eu comento acerca de outra frequente infecção oral, ou seja, as manifestações orais da AIDS. Ao contrário da infecção pelo HPV, pelo papilomavírus humano, que é uma infecção bastante frequente, se não a mais frequente relativamente à transmissão por via sexual e que usualmente não causa maiores problemas, porquanto há mais de 200 tipos de HPV, de maneira que essas verrugas, papilomas, condilomas, outras patologias que podem ser infectadas pelo HPV podem ser infectadas por essas variantes, por esses tipos do HPV, que não importam em uma condição clínica mais preocupante, exceto as variantes HPV 16, 18, 23, dentre algumas outras que estão associadas a uma maior probabilidade de transformação carcinomatosa para câncer da orofaringe. Para essas variantes, HPV 16 e 18, existem vacinas. Já no contexto da AIDS, que é também uma infecção oral bastante frequente e que ainda, a despeito de ter sido reduzida em cerca de 46% dos casos, ainda continua como uma infecção em nível pandêmico, porquanto acomete praticamente todos os países do mundo. E é importante ressaltar relativamente à AIDS, que é uma evolução da contaminação pelo HIV não detectado, não tratado, que evolui para a manifestação desses sintomas, sinais e sintomas da AIDS, que no contexto da patologia oral, das manifestações orais, se caracteriza pela presença de infecções essas de natureza fúngica, como a candidíase, de natureza viral, como herpes vírus, vírus do papilomavírus humano, Coxsackie vírus, dentre outras infecções fúngicas, virais e bacterianas. E também, nos últimos anos, com a evolução dessa terapia retroviral, essas infecções elas têm decrescido, enquanto que a prevalência, o aumento da frequência de cárie e doença periodontal entre os pacientes aidéticos tem se exacerbado, tem se elevado. Isto posto, é importante se ressaltar que essas manifestações elas decorrem do fato do vírus afetar as células T, células relacionadas com o sistema imune, de maneira a diminuir a resposta imune do organismo frente a essas infecções, ressalto novamente, de natureza fúngica, viral e bacteriana. A AIDS, ressalto novamente, a evolução da contaminação pelo HIV, cujo contágio se dá pelo contato sexual, por via sexual, ou então pelo compartilhamento de utensílios, como, por exemplo, seringas contaminadas entre pacientes portadores do vício de ingerir e injetar drogas. Também pela transfusão de sangue contaminado, contudo, atualmente, com os testes que existem para a detecção da AIDS, do vírus da AIDS, dos anticorpos circulantes para esse vírus da AIDS, essa contaminação por via sanguínea, por transfusão de sangue, tem se reduzido acentuadamente. Isto posto, é importante se ressaltar que não existe ainda para a AIDS, a despeito dos avanços obtidos nos últimos anos relativamente ao desenvolvimento de drogas antirretrovirais, não existe ainda uma cura para a AIDS. O sujeito que adquire a AIDS, homem ou mulher,
ele vai ter que fazer uso dessas medicações antirretrovirais por toda a vida, o que diminui em muito a sua qualidade de vida. Também, um outro dado importante relativamente à AIDS é o fato de que, se a pessoa se contaminou com HIV e não tomar essa terapia antirretroviral, o tempo médio de vida dela é 3 anos. Tempo esse que decresce para 1 ano se no intervalo de permeio a esses 3 anos ele sofrer uma infecção dessas infecções bacterianas, virais ou fúngicas mais acentuadas. Ressalto que com a terapia antirretroviral ele consegue sobreviver por um longo tempo, contudo, ressalto novamente, a sua qualidade de vida decresce em muito. Também nesse contexto da AIDS, é importante se ressaltar que, a despeito da incidência de novos casos ter decrescido para cerca de 50%, ainda a AIDS permanece elevada entre adolescentes na faixa dos 15 aos 19 anos, e em jovens de 15 a 25 anos. Também é importante se ressaltar que, desses novos casos, cerca de 10% desses novos casos que são detectados no mundo todo, cerca de 10% acomete adolescentes, ou seja, na faixa dos 15 aos 19 anos. E desses adolescentes, desses 10% desses casos, 4/5, ou seja, 80% desses 10% relativamente ao total de novos casos, acomete mulheres adolescentes, mulheres jovens do sexo feminino, porquanto para elas, atualmente, no contexto atual, nesse contexto desse movimento feminista, dessa liberação ou libertinagem sexual, para elas, para as mulheres que têm uma vida sexual ativa, não resta muita opção. Muitas delas mantêm relações sexuais com esses jovens hoje, que, em decorrência também desse movimento feminista, dessa teoria do gênero, estão adquirindo um comportamento, características femininas. Ou seja, muitos desses jovens, da idade dessas jovens adolescentes, dessas meninas adolescentes, eles são bissexuais. E se essas meninas procurarem indivíduos mais velhos, também há a probabilidade delas adquirirem a AIDS, pelo fato de que, com o aumento da idade, aumenta a probabilidade dela manter relações com alguém viciado em droga injetável, que já compartilhou seringas com outros companheiras, de maneira que também há um risco bastante elevado para essas adolescentes, para essas jovens, se contaminarem também no relacionamento com indivíduos mais velhos. Isso posto, no contexto atual, a minha sugestão é que, como existe hoje um mercado, por exemplo, um mercado de produtos, um mercado de empregos e um mercado de relacionamentos, dentre os quais o relacionamento sexual toma parte, eu aconselho as meninas, as jovens, as mulheres aí, quando forem se relacionar, adotarem o mesmo procedimento que se adota relativamente à pesquisa de emprego. O empregador, quando vai empregar um empregado, ele faz uma investigação da vida pregressa do sujeito sob todos os aspectos, para ver se esse novo funcionário se adapta ao padrão da sua empresa. Da mesma maneira, eu entendo que as mulheres, hoje em dia, que querem se relacionar com alguém, que querem se manter relacionamento sexual com alguém, elas devem também adotar essa mesma pesquisa que é adotada relativamente ao emprego. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schutz e esse é o canal acadêmico.